E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao 30 na Quinta. Mais do que apenas ter a informação, entender como ela pode impactar ou criar oportunidades ao seu negócio se faz essencial nos dias de hoje. E este é o nosso propósito com o 30 na Quinta, que traz as principais pautas da semana sempre discutidas, com muita perspicácia por Caio Camargo, Fred Alecrim e por este que vos fala, Luiz Henrique, de uma maneira descontraída e dinâmica. Toda quinta-feira, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no ar. E hoje, o 6º episódio aqui do nosso 30 na Quinta, né? E aproveita agora, se inscreve aqui no nosso canal e entende antes como aplicar a informação correta ao seu negócio. Vai lá, se inscreve para ativar nosso sininho toda vez que a gente publicar novos vídeos. É isso aí, todas as vezes que a gente tiver novos vídeos, você vai ser informado de um novo episódio do 30 na Quinta. Boa noite, Caio Camargo. Boa noite, todo mundo, tudo jóia? Vamos lá, mais um episódio no ar, 30 na Quinta no ar, vamos embora. Fred Alecrim, tudo bem? Tudo massa, boa noite, Lula, boa noite, Caio. Hoje é o 5º programa, dia 6, 5º programa. Verdade, cara, é o 5º, porque semana passada completamos um mês de 30 na Quinta, é verdade, obrigado pela correção. Olha, no programa de hoje, consumo consciente, mais produtos sustentáveis nas sacolas. Apple adquire a MobiWave, startup que transforma iPhones em terminais de pagamento. Magalu compra a startup Hub Sales. Cubo reabre nesta segunda-feira com um novo modelo de negócios. E olha, gente, Dunkin' Donuts, McDonald's e Starbucks estão fechando centenas de lojas nos Estados Unidos e a gente vai entender melhor no programa de hoje. Vamos então à primeira notícia, né? Vamos aqui, deixa eu ver, eu vou abrir aqui minha pauta. Primeira notícia de hoje que está publicada lá no Nova Varejo: consumo consciente, mais produtos sustentáveis nas sacolas. Pesquisa do Mercado Livre mostra um crescimento de 55% na busca por esses produtos na América Latina entre junho de 2019 e maio deste ano. Só no Brasil, 1,4 milhão de usuários optaram por produtos da categoria. Eu vou começar com o nosso entusiasta deste assunto, Fred Alecrim. E aí, fera, temos novos hábitos a caminho? Sim, isso é interessante porque é um dado aqui nosso, né, do Brasil. Eu sempre falo sobre isso, eu trago dados de fora, de quanto o consumo consciente tem crescido. E eu venho já monitorando há um tempo aqui o nosso comportamento aqui também, e esses dados me deixam muito animados e só corroboram com aquilo que a gente vem falando, que com essa pandemia a gente tem aí também um consumidor mais consciente, desenvolvendo hábitos mais conscientes, não buscando só produtos mais sustentáveis, produtos que impactem zero na natureza, no mundo, ou impactem menos, mas também buscando mais saúde, buscando melhoria de uma forma geral. Meu amigo Caio Camargo, temos novas oportunidades aí para negócios tradicionais e novos negócios que podem ser abertos a partir dessa notícia também? Acho que sim, sustentabilidade sempre foi uma pauta interessante, sempre foi um nicho de mercado, mas sempre teve uma pauta interessante e com o mercado que cresce a cada momento. Então, passado o primeiro susto, né, da pandemia, da questão da subsistência, eu acho até natural essa retomada aí da questão sustentável, de uma nova busca de produtos sustentáveis. Na primeira corrida da pandemia era a questão da disponibilidade, né? Se tinha o produto, né? Se eu conseguiria receber aquele produto no tempo que eu precisava e tudo mais. Acho que passado estamos voltando a um movimento, né, natural aí para buscar novos mercados de sustentabilidade, e vamos ver agora como é que fica esse cenário agora no médio e longo prazo. Ok, meus amigos, vamos então à próxima notícia. O assunto agora é o seguinte: a Apple adquire a MobiWave, a startup que transforma iPhones em terminais de pagamento. Mais uma aquisição para a conta da Apple, segundo informou a Bloomberg. A maçã adquiriu a MobiWave Incorporation, uma startup com tecnologia que transforma iPhones em terminais de pagamento móvel. De forma mais detalhada, a tecnologia permite que clientes utilizem seus cartões de crédito, o contactless, sem contato, ou suas carteiras digitais, né, suas e-wallets, né, como Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay e outros telefones, que fica responsável por processar o pagamento. O sistema funciona por um app, né, não sendo necessário nenhum outro acessório, além do chip, obviamente, já presente em basicamente todos os smartphones topos, né, de linha. No caso dos iPhones, estamos falando dos modelos 6, 6 Plus e adiante. Caio Camargo, seu comentário sobre essa notícia.
Caminho natural, cara. Tá todo mundo buscando de alguma forma esse caminho do super aplicativo, ou de se tornar mais do que só o celular ou o sistema operacional do celular, mas de alguma maneira fazer parte do cotidiano das pessoas. E esse mercado financeiro, ele apresenta resultados aí potenciais em escala sempre fantásticos, né? Não a primeira investida de uma empresa tentando esse tipo de movimento, né? Nós já tivemos lá no passado o Twitter com o Square, por exemplo, tentando essa questão. O Square está meio apagadinho, né? Mas é uma questão que já foi tentada no passado. E não podemos esquecer de uma das pautas que nós tratamos no passado aqui, do WhatsApp, né? Tentando virar meio de pagamento. Então, faz todo o contexto e eu acho que faz parte dessa guerra que está acontecendo nesse mercado. Fred Alecrim, mais conveniência para os usuários da maçã? Isso é uma tendência, né, que a priori a gente está vendo esse movimento. Eu acho que tem duas coisas interessantes nessa matéria. É essa continuidade na busca de grandes empresas de inovarem mais rapidamente através de aquisição de outras empresas. O Caio fala muito sobre isso, né, de como algumas empresas perderam ali aquele momento da inovação e agora estão tendo que buscar lá fora, ou porque não conseguiram fazer, ou para acelerar o processo, né? Nem que elas não consigam, mas para acelerar esse processo de inovação. Então, a gente está vendo isso daí. O Caio, a gente tem uma notícia que vai falar um pouquinho, né? Agora em seguida, falando aí do TikTok, mas antes de passar para o Caio e para vocês falarem do TikTok, então a gente tem esse movimento e outro movimento aí, é uma coisa que a gente já falou, já viu aí na NRF há tempos, que é o fim dos caixas, é o fim da fila, né? Da necessidade das pessoas fazer a fila, e esse movimento é mais um aí, você ter ali o POS em qualquer lugar, através do seu celular. Então isso é sim também conveniência para consumidores e também para os negócios. Ô, Caio, na contramão do que diz o Orange Man, o Donald Trump, parece que a Microsoft está com o olho lá no TikTok. Pois é, né, cara? Primeiro que o TikTok é uma febre, né? Não só... Acho que em todo lugar que o TikTok chega, acaba virando febre, né? Tá uma febre no Brasil do TikTok. Você tem seu TikTok, Caio Camargo? Rapaz, eu não vou falar que eu tenho uma conta aberta lá, mas eu não consegui fazer dancinhas e tentar ainda essa vibe no TikTok. Eu não consegui ainda criar o conteúdo adequado na plataforma, não consegui me encaixar na plataforma, né? Ela opera num tipo de conteúdo diferente, um conteúdo bem na linha do entretenimento, musicalizado. Ele começou com o Musical.ly, né, nessa história toda, ela começou com a questão de dublagem de música mesmo, né? Só que, vamos lá, a Microsoft ela fez um movimento muito bacana no passado com o LinkedIn, né, como rede social, só que uma rede social ainda corporativa, né, nessa história. Talvez seja uma movimentação para tomar o mercado de Facebook, né, com Instagram, com plataforma concorrente, nessa história toda. O TikTok pode ser uma ferramenta interessante, estratégica para a Microsoft, além de ser também uma apunhaladinha lá no Trump, nessa história toda, né? Uma vez que começa a ser a Microsoft dentro do TikTok, não é mais uma empresa chinesa, né? E essas empresas ali do Vale do Silício são nitidamente mais democratas do que republicanas, né? Então, vivemos, inclusive, uma eleição na América, né? Vamos mudar de assunto, então. Olha, o assunto agora é o seguinte: a Magalu compra a startup Hub Sales. Eu estou aqui usando a minha pauta aqui eletrônica, gente. Espera aí que a notícia não entrou. Mas está aqui, com plataforma que conecta fabricantes a consumidores finais. A empresa entra no comércio. O Fred não é muito entusiasta dessas F2C ou outras coisas mais. Daqui a pouco ele explica melhor. A Magazine Luiza anunciou a aquisição da startup Hub Sales, especializada em clusters. São polos de produção especializados, cujas fábricas passam a vender diretamente ao consumidor final por meio de plataformas digitais. O valor da transação não foi informado pela companhia. Fundada em 2015, a startup implantou a modalidade de comércio Factory to Consumers, né? Assim, você fábrica para os consumidores, em Franca, que é esse polo é o polo conhecido de sapatos e também, obviamente, do basquete, para os amantes do basquete como eu, um dos maiores polos calçadistas do país, localizado no interior de São Paulo. Fred, começando por você, vamos explicar um pouquinho do conceito para depois explicar o que a Magazine Luiza faz neste momento, ela que cresceu assustadoramente, sobretudo no ano de 2020. Pois é, e assim, olha que interessante, eu estava falando do movimento, né, das empresas de buscarem empresas já existentes como meio de acelerar o seu processo de inovação e de ocupar espaços. E é o que a Magazine Luiza está fazendo muito bem, já vem um tempo. Eu acredito que se, né, a gente for fazer uma comparação, movimentos que a Magazine Luiza está fazendo hoje para o mercado brasileiro, considerando empresas brasileiras, se compara o que a Amazon, né, vem fazendo há um tempo,
e buscando preencher espaços, aumentando, e um deles é esse espaço do marketplace, onde, né, esse F2C, o que você falou aí, na verdade é da indústria diretamente para o cliente. E aí você pega, você falou também esse nome bonito, os clusters, né? Então você tem ali fabricantes de calçados de uma determinada região que, através desta empresa, da Hub Sales, vendia diretamente para os consumidores finais. E aí, com a compra, agora essa ferramenta vem para dentro do marketplace do Magazine Luiza. Ô, Caio, onde é que a Magalu vai parar, fera? Essa é a resposta de 1 milhão de reais. Aliás, não é nem 1 milhão, vamos colocar nessa história toda, né, cara? Já passou, né? A metáfora já foi quebrada nessa história toda até. Rapaz, eles têm uma movimentação muito grande para tentar ser um Amazon, né, no país, tentar buscar com um super aplicativo, um pouco do que a gente falou no começo, né, de você tentar envolver a venda dos consumidores em várias frentes. É legal lembrar alguns detalhes que vocês passaram aqui nessa história. Primeiro, né, é uma startup de Franca, que também foi onde a Magazine Luiza nasceu, é importante dizer isso, né, foi onde nasceu, e tem esse papel do marketplace que é super importante, né. O Hub Sales, na verdade, ele é, né, hub vem de hubs, ele conecta hubs, né, numa mesma plataforma e puxa aquilo tudo, fazendo com que a ponta lá da empresa venda. Imagina juntar várias cooperativas num grande marketplace direto ao consumidor. Tá? Pensem dessa forma, que eu acho que fica mais simplificado em entender essa movimentação. Mas a Magazine, ela também, não podemos esquecer, Fred, que ela é uma referência na compra, né, de ir atrás do mercado em busca de soluções complementares a seus negócios, que complementem essa jornada homem, nessa nacional digital, como a gente fala, mas também ela é uma referência no desenvolver, né? Um dos grandes cases de uma empresa que desenvolve suas próprias inovações e tal é a Luiza Labs, da Luiza, né, tal. Então, é uma frente muito interessante, então ela consegue ser referência tanto na aquisição quanto na produção, aí, no desenvolvimento também de tecnologia própria. Deixa eu aproveitar que a gente tem um tempinho ainda, Fred, Caio. A minha posição aqui é de comunicador. 4 episódios depois, estamos no 5º, a gente está melhorando o time nessa história também. É verdade, é verdade. Dos amigos que moram na América, eles comentam que a Amazon, enfim, é impressionante, né? Como ela abocanhou o mercado americano, o próprio Jeff Bezos aí, reiteradas vezes, o homem mais rico disso, daquilo, ganhou tanto, sempre aquelas matérias peculiares, assim, aí se separa, aí cria a mulher mais rica do planeta, enfim. A Magalu está para o Brasil como a Amazon está para os Estados Unidos hoje? Já chegou nesse ponto? Não, porque assim, ela tem uma cobertura nacional interessante, mas assim, ela está sendo acompanhada de maneira bem próxima por outros players. Considerando os players nacionais, a gente pode falar o pessoal da B2W e o pessoal também vai fugir o nome bem na hora do ao vivo, mas ok. De outras companhias aí que estão próximas dela correndo. Não podemos esquecer também de Amazon, da própria Amazon mesmo aqui no país, ou até mesmo de uma influência indireta do próprio Alibaba, que já tem números importantes construídos aqui no país, gente. Então, assim, são players, é uma corrida que, se aqui no Brasil ninguém conseguir se destacar com a velocidade necessária, correm o risco de alguém de fora atropelar esse mercado. Entendeu? Atropelar esse mercado. Caio, o bacana disso é que a Magazine Luiza vem se movimentando, diferentemente de outros mercados que a gente vê, que o cara deixa alguém de fora vir e ocupar e só aí começa a reação. A gente vê, por exemplo, desde o anúncio da Amazon chegando, a Magazine Luiza já vinha trabalhando isso, né? E é claro que você acaba dificultando a chegada, porque você já preencheu alguns espaços, né? Mas acho que sempre tem espaço, cara. Se aparecer alguém que te venda alguma coisa melhor, mais barata, mais rápida, que aí é onde está a questão da competitividade, na logística principalmente, a gente vem falando sempre isso nas nossas questões. Então, assim, há sempre espaço para ser mais competitivo. Então, não importa se você quebra um recorde mundial de velocidade, daqui a alguns anos pinta alguém que corre mais rápido que você e quebra o seu recorde, né? Só para não esquecer a referência eu acabei esquecendo da Via Varejo, né? Então nós estamos B2W e Via Varejo acompanhando aí cabeça a cabeça com a Magazine Luiza, buscando esse player o tempo todo. Até a Via Varejo foi uma referência interessante na pandemia de retomada, crescimento, valorização de bolsa, então vale a pena estar olhando nesse escopo aí.
E é bacana para a gente ver empresas nossas aqui, né, brasileiras, conseguindo, né, ocupar esses espaços, serem concorrentes realmente fortes, não serem presa fácil, por exemplo, como a gente viu muitas vezes acontecendo lá fora, ou mercados que a Amazon chegou, ou outros grandes, né, Caio? E tem mercado para todo mundo. Eu acho que a parte importante é essa. Tem mercado para todo mundo, né? Nós estamos falando de um mercado pós-pandemia que não vai chegar a 10% no digital. Você tem 90% de mercado ainda de venda física, no total de venda do varejo, possivelmente pós-pandemia, porque esse cenário não está desenhado ainda, tem uma tendência, mas não está desenhado, está definido, né? Então, assim, mas nós estamos falando de empresas que estão tentando ativar no digital. Então, você tem 90% do mercado a ser conquistado, né? A ser alterado nessa história toda. Então, é fantástico ainda o que pode ser feito e onde pode se chegar. Eu, como consumidor, eu resumo a Magalu como tudo ao mesmo tempo agora. Eu vou comprar alguma coisa nesse. Próxima notícia, o assunto agora é o seguinte, publicado aqui na Época Negócios, a Cubo reabre nesta segunda-feira com um novo modelo de negócio. A partir de agora, startups pagarão uma assinatura para terem acesso a uma plataforma digital e também a eventos exclusivos, quase 5 meses após fechar seu espaço por causa da pandemia de coronavírus, né? O Cubo irá reabrir segunda-feira, segundo os protocolos de distanciamento, na verdade reabriu, tá, gente? Na última segunda-feira, seguindo os protocolos de distanciamento social, o prédio vai funcionar com lugar para 400 pessoas, não mais as 1.250 de antes da Covid-19. Mas a mudança não se resume à menor ocupação ou à obrigatoriedade do uso de máscaras o tempo todo. O Cubo lança agora um novo modelo de negócio adaptado aos novos tempos e às novas necessidades das startups. Caio Camargo, tendência natural, né? Cara, e tem um negócio bacana, né? Tanto eles como o próprio, em São Paulo também muito conhecido também, além do Google Campus também, o Inovabra, que é um outro espaço desse privado, né, tal, que com parceria tal, criando essas questões, eles estão trazendo à tona o que se fala no nosso que é a questão de comunidade. Então, sai essa ideia do espaço locado, né, do estar no espaço, e começa-se um trabalho mais de pertencer a uma comunidade do Cubo, pertencer a uma comunidade Inovabra, pertencer a uma comunidade Google, né? E eu acho que esses são termos que vão ficar mais fortes aí, talvez por essas questões dos próprios espaços aí mais restritos por conta de pandemia, mas assim, eu acho que é um conceito que veio para ficar, esse conceito de se criar comunidades mesmo. Fred Alecrim. Bom, primeiro é um movimento muito interessante, né? Eu já achava o Cubo interessante antes, como você falou, 1.200 pessoas, várias startups, realmente um ambiente muito interessante para quem está empreendendo, para quem tem sua startup. Esse novo modelo ele reforça, como o Caio falou, uma questão de comunidade, menos o estar lá e mais um público que vai... Estar com, né? Estar com, exatamente, mais de conviver, então eles têm espaços para eventos, para que você possa ir lá, conviver com as pessoas, aprender, trocar ideia, mas não necessariamente todo mundo ficando ao mesmo tempo e agora. E isso, para mim, dita muito um pouquinho, até pelo tamanho do Cubo, pela representatividade que ele tem nesse tipo de negócio aqui no Brasil. Isso pode ser aí um novo padrão para todos esses ambientes aí, coworks, hubs, que trabalham nesse modelo, e isso é uma coisa, né, Caio, que a gente vinha falando antes aqui de entrar no programa, que vai impactar, porque se eu vou ter, por exemplo, de 1.200 pessoas, eu vou ter 400, menos pessoas lá, logo eu também afeto ali aquela órbita daquele prédio, e isso você tem em vários lugares no Brasil, negócios, principalmente de alimentação e bebida, que são montados a partir daquele ambiente. Então a gente percebe aí que isso também vai afetar outros negócios, tendo que repensar como vão funcionar a partir de mudanças como essa, se esse se tornar aí um padrão para esse tipo de negócio. O mercado de aluguel de grandes salas, né, tem passado por momentos complexos, porque tem muita empresa dizendo, olha, eu não preciso mais desse espaço, né, agora eu quero espaços menores, e no caso do Cubo, aí embora não tenha mudado de espaço físico, mas diminuiu a sua capacidade para receber as pessoas. Bora mudar de assunto ou Caio quer acrescentar mais alguma coisa? Eu fiz uma conta essa semana com um amigo meu, Luiz Alberto Marinho, lá na Gouveia, né? E a gente estava batendo um papo. Ele falou assim, Caio, saiu um estudo, né? E nós estamos falando de mais ou menos aí
talvez que as pessoas vão 2 a 3 vezes por semana no escritório. 70% das pessoas que estão nessa modalidade gostariam de trabalhar dessa forma e talvez trabalhem dessa forma a partir de agora. Vamos considerar 3 vezes por semana, 2 dias a menos, isso é 40% a menos de movimentação nos escritórios, nessas ruas mais de serviços, nesses bairros mais movimentados aí de escritórios, né? Então, isso vai impactar 40% a menos de venda, né? No restaurante que serve lá o PF, na padaria que vende pãozinho ou café de tarde lá para o pessoal, né? Na lojinha de roupa que aproveita o fluxo da rua para vender, né? Então, assim, isso é o que o Fred falou, isso vai mexer muito nesse mercado, e nós vamos ter que assistir ainda qual vai ser o resultado dessa história toda. Exato, né? E tem uma coisa a mais, Luiz, desculpe, em relação a isso, é que a gente vê, por exemplo, e isso é um padrão para todo mundo que tem escritório, independente de ser um hub ou um cowork, mas Caio trouxe aí dados também de negócios que a gente já falou sobre isso em notícias anteriores, de programas anteriores, aliás, no último programa, né, falando que as empresas, 50% das empresas vão manter algumas mudanças que eles adquiriram aí durante a pandemia. Seu moderador, tem um tempinho, tem um segundo só para falar um negócio? Fala. Um segundo. Engraçado que essa semana saiu uma questão de pesquisa escolar e 70% dos pais não querem que os filhos retomem as aulas nesse ano, cara. E isso vai impactar diretamente em todo esse universo que a gente está falando. Porque os filhos em casa... Essa cadeia, né? Vai impactar nessa cadeia, com certeza, é mais um fator adicionando essa cadeia a tudo que a gente está falando. A discussão em torno do retorno às aulas é uma discussão que não tem encontrado muito bom senso, eu acho, na mídia como um todo, mas esse número é muito, muito repetido, assim, eu acho que em vários estados, os 70%, 65%, 70%, 80% de pais que são contrários ao retorno das aulas presenciais esse ano. Olha, agora nosso momento merchan, tá bom? Uma pausa para os nossos comerciais. É o seguinte, olha, que tal se conectar com a jornada global de negócios com um propósito? Será uma semana repleta de conteúdo e transformação 100% gratuita e digital. Empresas e speakers unidos por uma causa, melhorar o mundo através dos negócios conscientes. Estou falando do Prospera 2020. Você pode correr lá e se inscrever no www.prosperaexperience 2020. Né? Tudo mudou, menos a vontade de mudar o planeta. Por isso, o maior fórum de negócios com propósito do país se mantém firme e forte este ano, 100% digital e 100% gratuito. Um monte de palestrante bacana, entre eles o nosso amigo Fred Alecrim, aqui do 30 na Quinta, referências nacionais e internacionais, tradução simultânea, 7 dias de evento e 30 horas, mais 30 horas de conteúdo transformador. Esse é o nosso merchan desta quinta-feira, né, falando do Prospera. E vamos para a próxima notícia, então, gente, que tem uma certa relação com a notícia passada, porque a Forbes americana publicou aqui o seguinte, olha, Dunkin' Donuts, que o Caio é fãzão aí, McDonald's e a Starbucks vão fechar centenas de lojas, né? A matéria dá conta de 1.400, combinadas as três, cerca de 1.400 lojas fechadas nos Estados Unidos. Aí eu pergunto para vocês, isso tem a ver só com a crise da pandemia, isso tem a ver com o realinhamento das lojas, ou isso tem a ver também com isso que a gente falou agora, né? Menos pessoas nos escritórios, menos pessoas no fluxo dessas lojas? Explique para os nossos ouvintes, começando com você, Caio. Totalmente direto, exatamente. Eu acho que não é por conta da pandemia, mas é um reflexo da pandemia, é um reflexo dessa movimentação pós-pandemia que a gente está falando, e que isso é global, entendeu? As pessoas em home office, as pessoas mudando a maneira de trabalhar, de estar na rua, e isso está impactando diretamente esses negócios, que são negócios que dependem de alto fluxo, de alto tráfego na rua, né? Dunkin' Donuts, a gente conhece aqui no Brasil muito pelo donut em si, mas lá é uma cafeteria, né? Você tem o donut como protagonista, mas tem o café lá muito nessa história toda, né? O Starbucks, que também é café, né? E o próprio McDonald's, que tem a comida fast food rápida nessa história toda. Então, são mercados afetados nessa história toda. Apesar do número, 1.400 assustar quando a gente olha ele dessa forma, né? Temos que pensar que são redes bem consolidadas nos Estados Unidos, com milhares de lojas nessa história toda. Considere isso podar a árvore, não cortar pela raiz, tá? Eu acho que é uma questão de poda necessária, né? Ou seja, cortar de fato operações que estejam com problemas de caixa por conta disso, um franqueado ruim, por exemplo, uma situação dessa que pode acontecer no Brasil, né? Mas podar o negócio para que ele continue a crescer de uma forma interessante e sustentável. Fred Alecrim,
assim como eu, um fã da Starbucks. Isso, eu acho que é um momento que eles estão aproveitando também para fazer o repensar o negócio, né? Porque tem uma coisa que é interessante, é você pensar como é que seu negócio vai continuar relevante neste momento de pandemia e no momento pós-pandemia, quando ela chegar. E muitas vezes você tem que mudar o modelo de negócio, como ele opera. O Starbucks, inclusive, tem vários canais, lojas para vários momentos de vida do consumidor. A gente estava lá em janeiro, eles tinham acabado de abrir a Pickup Store, então a primeira dos Estados Unidos, a gente visitou lá. Então a loja só para o cara que está passando ali pegar o café. Então ele tem a Starbucks, as flagships dele, a Reserve, tem as lojas tradicionais. Então eles estão vendo aí o que realmente funciona e para deixar aberta aquela que funciona e também não ter, de repente, tanta loja uma do lado da outra, como acontece. Cada quarteirão você tem um, então estão aproveitando para dar essa repensada no modelo de negócio para continuar forte. Impacta também diretamente nos espaços também, né, Fred, nessa história toda, o tamanho da loja e tudo mais. O Mac essa semana também está anunciando aqui no Brasil um aplicativo Papa Fila, né? Você compra, o aplicativo que antes era só para você escolher um produto, pegar um voucher, é para você comprar e papar a fila nessa história. Você já vai, pede, paga e chega lá, pega a sacolinha e vai embora, né? Então, assim... Adorei o nome Papa Fila. O nome é esse mesmo? Papa Fila? O pessoal usa no mercado Papa Fila, né? Papa Fila. Porque senão, né? Os caras têm mania, né? Take away, take out, drive-thru. Papa Fila. O pessoal brinca que Papa Fila, quando você vai no drive-thru, tem aquela moça com a pranchetinha que vai anotando antes de todo mundo, né? Antes de você fazer o pedido, é um Papa Fila, ela acelera esse processo nessa história, né? Mas esse nome é de mercado já, não é proprietário, não. Tá bom, Papa Fila aí, tá bom. Seguinte, vamos lá, a gente tem um merchan rápido agora também, essa época tá todo mundo, uns estão lendo mais, talvez outros menos, enfim, a gente quer deixar uma dica importante para você da editora Voo, essa editora bacana que publicou o último livro do nosso querido Fred Alecrim. Todos os livros lá comprados no site da editora, 3% são doados para onde, Fred? Eles têm uma ação solidária muito interessante com adolescentes que estão em casa de passagem, né? Tiveram algum tipo de infração, eles estão ali em recuperação e aí, através da leitura, é uma busca que a Voo tem. Então, 3% do faturamento é para ajudar esse projeto aí, levando leitura para jovens nessa situação. Então é bem interessante, os livros todos eles têm um propósito muito forte, são livros muito bem escolhidos, sempre tem mensagens bacanas para melhorar o mundo. A Voo é do Sistema B também, então os caras se preocupam, são daquelas empresas que vão além do lucro e por isso merecem que o mundo as conheça e merece a nossa preferência na hora de comprar um bom livro. Editora Voo é a dica de hoje para você. Falta 1 minuto para acabar o programa, destaque ao aposta Caio Camargo e a sua objetividade cirúrgica. Vamos lá, minha aposta, meu destaque nessa história é a Disney Plus, ou Disney+, nessa história toda, cara, aqui eles estão anunciando que em novembro chega no Brasil, mas o papo para ser destacado é o seguinte, eles já estão prestes a atingir a meta estabelecida para 2024 de assinantes, estão conseguindo chegar quase a 55 milhões de assinantes com o serviço lançado há tão pouco tempo nessa história, um baita do sucesso, chegando no Brasil em novembro. Olha que legal. Fred Alecrim, streaming antes, a nossa vida antes e depois do streaming, para quem gosta de entretenimento puro? E principalmente com essa pandemia, né, a questão dos cinemas está sendo também repensada, né? Então você vê o Mulan, que já estava aí pronto para ser lançado nos cinemas, vai ser lançado via streaming pela primeira vez aí. Você tem um super lançamento, quem vai pagar os R$ 28,99, por exemplo, por mês, eles vão cobrar mais um valor e aí você paga esse valor a mais para assistir o filme e acho que isso vai ser uma tendência. É isso aí, esse foi o 30 na Quinta desta quinta-feira. Se você gostou, compartilhe a nossa mensagem, se inscreve aqui para que quando a gente atualize toda semana com vídeos você já seja notificado. Obrigado demais por sua audiência, compartilhe esse programa. Caio Camargo, Fred Alecrim, obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, moçada. Tchau, turma, obrigado. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.